Pessoal, olha quem tá aqui ousando gravar um vídeo para vocês aí, para compartilhar um pouco, bem pouquinho de tudo que eu recebi de Deus nesse final de semana, participando do Congresso APECOM 2019. A APECOM é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Eu penso que todos me conhecem, mas de qualquer forma sou a Sueli Rogério, que congrega na Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, né, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu senti o desejo, né, de compartilhar esse pouco, né, um resumo do que nós recebemos ali através dos pastores e de todos que foram instrumentalizados por Deus, né. O tema do congresso era Eu Sei Quem Sou, baseado em João 8, 31 e 32, que fala sobre a verdade que nos liberta, né? E meditamos sobre minha identidade como discípulo de Cristo. E, sem dúvida, é um tema bem desafiador, é um tema que nos leva a uma reflexão da seriedade, né, de sermos discípulos de Cristo, né? E é sempre bom passar por essa reciclagem, porque muitas vezes fica muito simples falarmos, eu sou servo, eu sou cristão evangélico, mas o que isso significa, né? E como que isso tem sido comunicado através das nossas condutas aí dentro da sociedade em que vivemos e nos contextos em que vivemos de igreja, de trabalho, de família, de estudo. Então, assim, foi muito bom, foram abordagens bem interessantes e que nos levaram a reflexões bem importantes para a nossa vida e para organizarmos a nossa rota e a nossa conduta com Cristo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Fiz um resuminho, então vou ter que me guiar aqui pelos meus textos para não perder nada de importante. E quero ler o versículo, né? Tá, mais uma vez, tá em João 8, 31 e 32. Durante a minha fala aqui, eu vou citar alguns textos, não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas o interessante é que vocês aí peguem a Bíblia e meditem, né, no texto, nos contextos de tudo aquilo que eu vou falar aqui, que foi trazido através das pregações dos pastores, né? Então, João 8, 31 e 32 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com base nesse tema foram desenvolvidos subtemas que nos levaram à reflexão, né? Então nós, no primeiro dia, nós tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Lee, que é presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul, e ele nos conduziu em uma meditação em Atos 9, de 15 a 19, que é a passagem que fala sobre a conversão de Paulo, né? E ele fala do resgate, né, que Jesus fez na vida de Paulo, que também fez nas nossas vidas e pode fazer na sua, se tiver alguém assistindo esse vídeo e que ainda não tenha tido um momento maravilhoso de encontro com Jesus, né? E essa passagem ela fala da vida de Saulo, que depois desse encontro e deste renovo, dessa nova vida com Jesus, passou a ser chamado Paulo. E Jesus, o que ele fez na vida de Saulo? Ele interrompeu os maus caminhos dele, né? Isso é a meditação que foi sendo conduzida pelo pastor Lee, né? Não vou ser literal a tudo que eles falaram, até porque eu não tenho nem capacidade teológica para isso, né? E também não é a intenção é trazer só um resumo para a nossa reflexão, naquilo que eu já refleti, naquilo que você pode vir a refletir dentro destes textos. E Cristo ele interrompeu a jornada de maus caminhos de Paulo para que ele se voltasse a ele, né? Deus tinha um chamado para Saulo.
Assim como ele tem um chamado e um novo caminho para as nossas vidas, né? Nós somos separados para fazer o que Deus mandou fazer. Né? Quando a gente pensa no sentido, no propósito da nossa vida, a gente já sabe, né, que o propósito para o qual Deus nos criou foi para glorificá-lo e gozar da presença dele para sempre, né? E isso significa fazer conforme ele nos ensina. E Saulo, ele passou por vários processos na vida dele até conhecer Jesus. Ele era um perseguidor de cristãos, né? E para glórias do Senhor, ele teve os planos dele interrompidos porque Deus tinha um propósito muito maior para a vida dele. E nós, né? Uma das reflexões, as primeiras reflexões que a gente foi levado a ter, nós temos interrompido os nossos planos para viver os planos e os projetos de Deus para a nossa vida? Nós temos sido sensíveis a isso? Quem eu sou como discípulo de Cristo? Qual é a minha identidade com Cristo? A minha identidade, ela tem que refletir o que nós aprendemos quando começamos uma jornada com Cristo, né? Então a gente foi levado a pensar muito sobre isso na primeira pregação deste congresso. Aí, ainda seguindo, né, esse mesmo contexto, o pastor Lee, ele falou sobre o começo da vida cristã de Paulo. E logo em seguida veio o pastor Hernandes e ele falou, levou-nos à meditação através do texto que está em 2 Timóteo 4, de 6 a 18, que fala sobre os últimos momentos da vida de Paulo, né? Como que ele encerrou a sua vida. É um texto bem interessante, bem conhecido nosso, assim que possível, por favor, leiam. E neste texto ele destacou para a gente as características importantes ao discípulo de Cristo, né? A certeza de chegar num ponto da vida em que há muitas dores e reconhecer que o Senhor o conduziu até ali. Foi o melhor reconhecimento que Paulo teve, né? Tanto é que no versículo ele fala que combateu o bom combate e guardou a fé, né? A fé que ele tem em Cristo. Ele entendeu o sentido da vida. Ele passou por uma experiência com Jesus e entendeu o verdadeiro sentido da vida. E então, neste texto, nós aprendemos que, nesse contexto de final de vida de Paulo, depois dele ter passado por muitas lutas, por muitas dificuldades e por ter carregado em si a identidade de um discípulo de Cristo, ele nos traz esse texto, né, de que quando a dor, a angústia, os anseios tomarem conta, tomarem posse das nossas vidas, nós precisamos dividir com alguém, né? Então, quando você pegar isso que eu tô falando, esse vídeo, e comparar com o texto, você vai entender o que eu tô falando. Mas falando de 2 Timóteo 4, de 6 a 18, esta parte aqui que eu falei, ela tá no versículo 9. Somos sujeitos a falhas e erros e devemos reconhecê-los. Medite em Gálatas 4, que você vai entender. Por mais dolorosa que seja a dificuldade que estamos vivendo, não podemos perder a motivação de estudar a palavra de Deus. Quando alguém fizer algo contra você, entregue a causa a Deus. Nas piores circunstâncias da vida, quando as pessoas nos abandonam, devemos saber sempre que não estamos sozinhos, que Jesus está conosco. Isso está lá no versículo 17. O que você precisa fazer, faça hoje, porque depois pode ser tarde. Faça hoje o seu ministério, porque há pessoas precisando ouvir da palavra do Senhor. Versículo 17 de 2 Timóteo. A melhor maneira de encerrar a nossa jornada, a nossa carreira, a nossa vida, é dando a Jesus a sua merecida glória. Então, assim, lógico, tudo muito contextualizado pela pregação do pastor Hernandes, tudo muito fundamentado na palavra. Eu só tô querendo trazer, assim, tópicos para que a gente possa
refletir e nos aprofundarmos na meditação dos textos citados e buscarmos, né, dentro de nós a identidade que devemos ter em Cristo, né? E foi maravilhoso. Então, no primeiro dia foi isso, o pastor Lee e o pastor Hernandes nos conduzindo a esta meditação. Mas nós tínhamos reuniões de oração às 5 da manhã. E como é maravilhoso, viu? Você levantar às 4 da manhã para poder passar um tempo assim, começar seu dia em oração a Deus, no coletivo, cantamos louvores, ouvimos uma breve devocional e depois nós tivemos a oportunidade de ter momentos a sós com Deus, né, onde a gente pôde orar e se derramar diante de Deus. E um desses momentos, foram dois, né, foi um no sábado, outro no domingo, nós tivemos o pastor Holster, que ele nos conduziu numa meditação em Atos 13, de 1 a 3, e aí falando da igreja, e ele destacou que a igreja, ela tem pessoas diferentes, né? Nós somos membros de um corpo, mas assim, com personalidades diferentes, com dons diferentes, mas independente disso, essas pessoas de diferentes condutas e personalidades, elas têm uma identidade só, que é a identidade em Cristo, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o Espírito Santo habita em nós e nos conduz a fazer conforme a palavra. Então, assim, a nossa identidade é uma só. E mesmo sendo pessoas tão diferentes, nós podemos fazer a obra de Deus, porque é o Senhor quem nos capacita a fazer a obra dele, né? E quando a igreja ora, um dos pontos que ele colocou, né? Afinal, era um momento de oração ali, né? Ela ouve a voz do Espírito Santo. No versículo 2 desse texto, Atos 13, de 1 a 2, a palavra servir, ela pode ser entendida como uma igreja que está jejuando, que está meditando, que está discipulando, que está estudando a palavra e que está ouvindo a Deus, né? Ele comparou com a palavra liturgando, né? Que assim, sendo conduzidos numa liturgia equilibrada, né? E também uma coisa bem interessante que ele falou e que a gente tem que entender como verdade para as nossas vidas, é que quando a igreja ora, ela se submete à vontade de Deus. Então nós devemos atender com empenho, né, as convocações que nós temos recebido para orarmos coletivamente, para participarmos de reuniões de oração, especialmente assim, a Betel, ela tem o propósito, né, a visão de ser uma igreja mais parecida com Cristo e a oração vai nos conduzir a isso, né? Foi bem interessante, foi bom, assim, estar recebendo ali e ao mesmo tempo estar comparando com os desafios que nós temos recebido na nossa igreja local. É muito bom sentir Deus agindo e capacitando a gente, assim, de uma maneira tão poderosa. Depois, o pastor Roberto Brasileiro estava lá também, né? E ele nos conduziu a pensar como, né? Essa nossa identidade como discípulo de Cristo. E a meditação dele foi em Colossenses 3, e que traz todas as características, né, que nós devemos ter e tudo aquilo que nós não devemos ter, aquilo que nós devemos tirar, renovar na nossa vida e na nossa mente, né. Então, ele resumiu em 3 pontos bem interessantes. Ele disse que nós morremos em Cristo, quando nós não nos envergonhamos, né, da nossa postura cristã, que nós devemos pautar nossa vida na identidade cristã, então isso é uma maneira de nós morrermos em Cristo. Ele também nos conduziu no entendimento de que nós ressuscitamos em Cristo. Quando que nós ressuscitamos em Cristo? Nós somos eleitos por Ele, né? Nós somos escolhidos por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E ele até falou que isso não se discute. Deus decidiu assim e é bom, né?
para as nossas vidas que isso tenha acontecido. E ao reconhecermos que que ressuscitamos em Cristo, aprendemos a viver em misericórdia, tendo coragem de colocar a nossa vida em prol do outro, em favor do outro. Vivemos num mundo egoísta. Lembrou muito assim o mundo em que nós vivemos e detalhou bastante isso, né? E este mundo egoísta, ele tem cegado o nosso entendimento e os nossos olhos para a necessidade do outro, né? Nós não podemos deixar que isso aconteça para pessoas que servem a Cristo, né? Nós não podemos deixar que as coisas se tornem comuns aos nossos olhos e isso que revela e que reflete a nossa identidade em Cristo. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o maior tesouro que podemos ter na nossa vida e tudo que nós devemos fazer é compartilhar essa palavra com o mundo que sofre, né? Quando a gente pensa que o mundo está desabando, Cristo é a solução. E ele até destacou isso, né? Que para o crente não há desespero, há solução. E também ele, além de morrermos para Cristo, além de ressuscitarmos para Cristo, nós vivemos para Cristo. Então, assim, quando você lê lá em Colossenses, você vai entender que qual tem que ser o comportamento do crente, né? Em nossa casa, nós testificamos dele, da presença de Cristo na nossa vida. Nós temos uma vida de comunhão com Ele, com a família. Nós vivemos, ou pelo menos nós devemos viver a nossa identidade cristã no nosso trabalho, no nosso estudo, no trânsito. É um lugar tão difícil, né, de viver a nossa identidade cristã. O crente, ele tem uma conduta diferente, ele tem uma postura diferente, né? Não devemos ser apenas crentes, mas devemos ser alguém que morreu, ressuscitou e vive para Cristo. Devemos reconhecer que somos diferentes porque temos a identidade de Cristo. Mesmo que o mundo não aceite, nós temos uma conduta diferente. Na casa de um crente, não deve haver confusões, gritarias. O crente deve educar seus filhos não deve educar seus filhos na política do mundo, e sim no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi muito bom meditar sobre isso. Nós tivemos lá também oficinas. Tivemos uma oficina que falou sobre a identidade do discípulo de Cristo na família. Foi conduzida pelo pastor Mauro Meister e ele meditou em Deuteronômio 6 e também no texto que é tema do encontro. E ele ressaltou a importância de nós crermos, né, na vida daquele que é discípulo, a importância de crer, a importância de ter fé é que vai nos conduzir a termos uma identidade cada vez mais parecida com Cristo, porque ao ter fé, ao acreditar que Deus está no controle, que Deus está cuidando, que Deus está conduzindo, a gente tem a sensibilidade para fazer como tem que ser feito, né? Nós constatamos que o lugar mais difícil, né, ele trazendo para reflexão, e a gente sabe disso, a gente vive isso. O lugar mais difícil para sermos discípulos de Cristo é dentro da nossa própria casa. Ele trouxe isso para nossa meditação. E nós também fomos levados a refletir de que nós não temos garantias, né, de que os nossos amados, os nossos filhos, esposa, marido, nós não temos a garantia de que serão salvos, mas nós aprendemos que devemos conduzi-los no conhecimento da palavra, na busca por um aperfeiçoamento, por uma santidade em Cristo. E ele até trouxe para nós o segredo para criar filhos, né? A gente muitas vezes fala, não existe segredo, cada casa tem uma maneira de educar, cada casa tem uma maneira de ser, cada filho tem uma personalidade diferente. E aí eu tô falando filho, mas assim, isso se estende
a sobrinhos, netos, enfim, aqueles que são do nosso convívio. E ele disse que o segredo de educarmos e criarmos os filhos é tão somente reconhecer e aprender sobre a graça de Deus. Nós precisamos nos posicionar dentro dessa sociedade que nós vivemos, dentro dessa cultura que tentam nos impor. Nós temos que nos posicionar contra a cultura deste mundo, para que nós não percamos a nossa identidade em Cristo. Que nós devemos ensinar os nossos filhos sobre autoridade, sobre obediência, e muitas vezes nós falhamos porque voltamos da igreja muitas vezes falando mal da liderança, do nosso pastor, e não nos preocupamos em poupar os nossos filhos que estão ali ouvindo, né, essa conduta totalmente errada, né. Me perdi aqui um pouco. Se não aprendermos sobre autoridade, como que vamos ensinar? Né? Se nós não nos submetemos à autoridade da igreja, até a autoridade política mesmo, se nós não nos submetemos, como que a gente vai ensinar para os nossos filhos? Já que os nossos filhos eles têm que viver aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós vivemos, e não simplesmente aquilo que nós falamos, porque muitas vezes falamos, mas não fazemos igual. Então foi bem interessante mesmo, foi gostoso. E foi um tempo assim que acabava muito rápido, porque era tanto conteúdo para ser passado e tanto recebendo tanta informação, e quando via já acabava. Foi bem isso mesmo, mas foi bem proveitosa essa oficina sobre família. O pastor Meister falou que depois ele vai mandar, vai postar, né, no site da igreja, os slides, né, a apresentação dele. Aí, se eu conseguir, eu compartilho com totos. E aí veio o momento com o pastor Paulo Júnior, e ele quis refletir, quis trazer a nós a reflexão sobre as características que deve ter um discípulo de Cristo. E a meditação foi nas bem-aventuranças. Ele destacou, inclusive, que o cristão, o discípulo que tem a identidade de Cristo, ele tem que ter todas as bem-aventuranças. E a meditação é em Mateus 5, de 1 a 12, né, que é o que trata das bem-aventuranças. E o que ele trouxe para a nossa reflexão? Que a gente vive um contexto onde existem muitas igrejas ditas evangélicas, seja tradicional, seja pentecostal, seja neopentecostal, enfim, tem muitas igrejas. E dentro do que se pratica nessas igrejas, o discípulo de Cristo, ele pode e está perdendo a sua identidade. É muito fácil a perda de identidade cristã na sociedade onde a gente vive, com tantas igrejas e tantas doutrinas diferentes, né? E aí ele traz para a nossa reflexão que as características do verdadeiro discípulo de Cristo estão no Sermão do Monte, que nos ajuda a buscar viver dentro dessa identidade, a buscar viver dentro deste perfil desafiador de discípulo do rei, né? Então, se você quer saber se você é um verdadeiro cristão, ele nos disse, né? Vá para as bem-aventuranças e se autoavalie. A primeira bem-aventurança que fala sobre sermos humildes, né? Bem-aventurados humildes, significa que reconhecer em nós mesmos que não há nenhum mérito em nossas vidas, né? Nós devemos ter total consciência de que sem Jesus nós nada, absolutamente nada, nós somos e nem podemos fazer, que nós somos incapazes, que nós somos inúteis.
é um dos primeiros passos para entender a nossa identidade, entender essa bem-aventurança aos humildes, é isso, porque o crente, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser soberbo, ele tem que ter humildade, inclusive por saber do que nós somos perdoados, né? Do que nós fomos resgatados. E bem-aventurado também os que choram. E o choro deste versículo, ele é traduzido, não é aquele choro, chorinho, é um pranto, é um quebrantamento de coração, é um choro incontrolado, é o chorar aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa condição de pecadores. O que o crente peca, como ele disse, que ele cai, mas ele não deve se acomodar com isso, ele deve chorar, ele deve se quebrantar diante do Senhor, porque é necessário que o crente tenha esse sentimento de limitação e que isso gere nele assim essa necessidade de extravasar diante do Senhor os seus arrependimentos e a sua dor quando peca, quando erra, quando age mal com o irmão, enfim. É por isso que o que chora é um bem-aventurado, o que chora de verdade. Bem-aventurados mansos, e aí ele disse que a tradução quer dizer assim, contido, controlado, amansado. Não quer dizer o fraco, quer dizer que ele tem um controle das suas funções, das suas emoções, das suas paixões. As suas ações são dominadas e controladas pelo Espírito Santo de Deus. E em nada ele é impetuoso. O manso, ele é submisso à palavra de Deus. O manso suporta as injúrias da vida com mansidão. Característica do discípulo que tem uma identidade em Cristo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Podemos tanto sermos reconhecidos como também reconhecer o cristão através dos seus desejos, das suas aspirações, dos seus anseios. Desejo de crescer à semelhança de Cristo, a busca pelas coisas espirituais, anseio pela presença de Deus, anseio que o caráter de Deus fique evidente na terra, busca fazer a vontade de Deus. E isso aqui é ter sede e fome de justiça. E uma coisa interessante que ele falou é que até aqui as bem-aventuranças elas falam do nosso relacionamento com Deus, em face assim a sermos humildes, a termos a sermos manso, a chorar diante do Senhor, se quebrantar diante do Senhor. Tudo isso são bem-aventuranças que tratam o nosso relacionamento com Deus. Agora, daqui para frente, são as bem-aventuranças que tratam do nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o próximo, com o outro, né? E aí nós somos bem-aventurados quando nós somos misericordiosos, que significa que nós não somos indiferentes às necessidades do nosso próximo, nós não somos indiferentes às tragédias do mundo, nós não somos indiferentes àquele que sofre, né? O discípulo de Cristo que tem essa identidade, junto com as outras, é claro, porque temos que ter todas, não pode ser indiferente à dor do outro. E isso vai além. Isso não pode ser simplesmente um sentimento. Ele tem que gerar atitude, ele tem que gerar ação. Ele é um sentimento, né? A misericórdia é um sentimento, mas ele é seguido de uma ação. E a misericórdia muitas vezes, na maioria das vezes, ela é demonstrada no evangelismo. Bem interessante isso, gostei bastante. Bem-aventurados os limpos de coração,
que seria a atitude de buscar por purificação, por santidade, né? Um coração entregue somente a Deus e sendo transformado e renovado a cada dia, a cada novo momento. Bem-aventurados os pacificadores, e aí os pacificadores são aqueles que somos nós, né? Nós devemos ser pacificadores, aquele que faz a paz, envia a paz, destila a paz, promove a paz. Logo depois de sermos reconciliados com Cristo, com Deus, né, através de Cristo, e passamos a ter paz com Deus, né? O resultado da nossa reconciliação é que agora nós temos paz com Deus. Antes nós não tínhamos paz com Deus porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas ao nos reconciliarmos, ao reconhecermos Cristo, nós temos o direito de ter a paz com Deus. Isso é muito bom. E ao ter paz com Deus, nós também nos tornamos agentes da paz. Então, assim, muitas características, ele destacou muitas, mas o agente de paz, ele não se vinga pelo mal recebido. As suas palavras são controladas. Ele promove a harmonia e a paz em seu lar. Ele prega o evangelho e ele conduz o ímpio a Deus através da paz. Bem-aventurados os perseguidos. Quem são os perseguidos? Nós que aceitamos o desafio de sermos servos, né? E nós, para quem a palavra de Deus passou a fazer sentido, e passamos sim a sermos perseguidos por causa do evangelho. E a grande vantagem e importante a gente ter isso em mente é que nós não devemos nos envergonhar do evangelho. E sempre que nós não nos envergonhamos, sempre que nós agimos de acordo com aquilo que temos aprendido, com a disposição, com a vontade de falar de Jesus e de viver Jesus na sua plenitude, nós estamos nos expondo, sim, e tudo bem, e aí estamos nessa posição de sermos perseguidos, uns mais, outros menos, mas assim, é motivo de sermos muito felizes, né? Bem-aventurados, sermos perseguidos por amor ao evangelho. Aí foi bem interessante, né? Até que ele falou sobre as características, né, do cristão, daquele que tem identidade em Cristo. Mas ele também falou sobre a missão do cristão. E o que ele falou? Que o crente, ele deve ser parecido com Cristo, né? A gente já sabe disso, a gente já sabia disso. E dentro disso ele continuou a meditação no mesmo texto de Mateus 5, só que do capítulo 13 ao 15. E lá no texto você vai ver que fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo. E foi interessante a analogia que ele fez, porque ele fala sobre o sal, a gente sempre pensa, né? É devido ao sabor. Sim, tem a questão sabor, não resta dúvida, mas ele falou sobre o sal no sentido de quando ele é usado para conservar, quando ele é usado para conservar um alimento, para que o alimento não se estrague, não se deteriore, né? E aí o sal, ele tem esse papel, essa função. E nós reconhecemos que a missão do crente é atuar como discípulo de Cristo e trazer a restauração ao estado de decomposição que a terra se encontra.
Levando a palavra de Cristo e a identidade de Cristo às pessoas, nós estamos dando oportunidade delas terem um encontro com Cristo, a palavra de Deus fazer sentido para elas e elas saírem desse caminho das trevas e virem para a maravilhosa luz de Deus e sair desse contexto de destruição pelo qual a terra está passando, né? E vai passar certamente. Só que nós devemos entender o seguinte, que o sal dentro do saleiro, enquanto ele está dentro do saleiro, ele não serve para nada. Mas ao ser usado, e neste caso usados por Cristo, ele dará o sabor. Ele dará um novo sentido a todo aquele para o qual o evangelho pregado transformar, né? Fazer sentido, trazer uma transformação, uma mudança. Outra coisa interessantíssima é que o sal, ele recebe sabor. Não. O sal, ele não recebe sabor. O sal, ele dá sabor. Logo, o crente deve influenciar e não ser influenciado. E, finalmente, pensando que para salgar, para dar sabor a uma grande quantidade de alimento, é preciso só um pouco de sal, nós podemos dizer que só um crente, ele pode influenciar muitas pessoas. Uma congregação, uma pequena congregação, ela pode influenciar um bairro todo, né? Lembrando que para 1 quilo de feijão, a gente vai colocar uma quantidade muito pequena de sal. Então, assim, essa comparação que ele fez, que foi bem interessante. Muito mesmo. Também fomos edificados em uma outra oficina com o pastor Marcelo Gualberto e ele trouxe para a nossa meditação um comparativo, né, do cenário atual da igreja e do jovem nesse contexto, né? Muitas vezes a igreja ela passou por uma, vamos dizer, evolução de trazer novas estratégias, de querer envolver mais o jovem, de querer falar um pouco a linguagem do jovem. Só que, assim, é o que ele falou, né? Lá ele falou do histórico, né, da igreja. E aí ele falou que lá atrás existia uma ansiedade, e até ele mesmo atuou muito nisso, de trazer um pouco de atualidade para a igreja. E só que o que aconteceu? Foi muito além do que deveria estar, né? Então não deveria estar nem tão lá atrás, mas nem tão à frente quanto está agora, porque agora o púlpito e a palavra de Deus foi tirada do centro da igreja e foram colocadas várias outras coisas que não têm importância, né? E aí ele até falou que agora é como se ele tivesse falado, vamos lá para frente, e agora ele fica, não, gente, sai daí, vem mais para cá, voltar um pouquinho ao equilíbrio, porque o jovem ele precisa se sentir inserido no contexto, né, das igrejas, e muitas vezes isso não tem acontecido. E ele falou mesmo que tudo que se vê em muitas igrejas por aí é muita coisa menos culto a Deus, né? E o jovem ele acaba sendo impactado por isso e ele fica numa situação de quase lá, né? Quase convertido, mas com os valores cristãos muito negligenciados, muito fora do que deveria ser o comportamento do jovem dentro da igreja e dentro de uma vida de comunhão com Deus, porque os valores de Deus eles são inegociáveis, né? E aí nós fizemos um compromisso de oração mesmo, né? Nós oramos, intercedemos, né?
E nós fizemos esse compromisso de que todos os nossos filhos, os nossos netos, né, meus futuros netos aí, os nossos sobrinhos, tenho vários, eles não vão ficar pelo meio do caminho, que nenhum deles há de povoar o inferno. A gente orou sobre isso e foi bem bom mesmo. E nós declaramos que todos os nossos filhos, crianças, adolescentes, adulto, neto, sobrinho, vizinho, aluno, todos são do Senhor. E estamos debaixo da soberania de Deus e sabemos que Ele já tem os seus escolhidos, Ele já tem os seus planos definidos, mas o nosso papel como discípulo, o nosso papel como pessoas que buscam ser parecidas com Deus, servos de Deus, o nosso papel conduzir, né, a todos eles ao conhecimento da palavra de Deus. Foi muito legal, muito interessante isso. E para terminar assim, né, no finalzinho mesmo da parte da manhã do domingo, quando já estava chegando ao final do congresso, nós fomos conduzidos pelo pastor Roster Guimarães. Ele meditou, nós meditamos, né, em Mateus 8, de 23 a 26, na passagem onde Jesus acalma a tempestade. E ele nos falou, né, que nós só podemos ser discípulos de Jesus se nós realmente seguirmos a Ele, com fé, com confiança, com certeza de que Ele está indo à frente, de que Ele está conduzindo tudo. E aí ele falou sobre a questão de... Ele falou 3, 4 tópicos, né? Que seguir a Jesus é navegar no meio da tempestade. E sabendo que Jesus está no barco, então nós não devemos nos desesperar. Porque Jesus mesmo disse, né? Não te deixarei, jamais te abandonarei. Ele disse também que seguir a Jesus é matricular-se na escola da oração. Sempre que a gente passa por uma adversidade, nós corremos para a oração. A adversidade, ela nos conduz à oração. E aí a gente descobre o óbvio, né? Que o segredo é a oração. E seguir a Jesus é vencer o medo pela fé. Precisamos de uma imaginação bíblica, né? A fé. A gente não vê, mas a gente acredita. A gente confia, né? E também que seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade, porque nós somos constantemente... Nós temos constantemente situações em que a gente vê a mão de Deus agindo de forma grandiosa, de forma poderosa. Muitas vezes a gente nem estava imaginando que aquilo pudesse vir com a solução que veio, né? Então, o que acontece no final dessa passagem bíblica, né? Quando Jesus vai lá e fala e acalma o vento e a tempestade. É assim que Jesus age na nossa vida. E ele até comentou, né, que quem anda com Jesus, ele não tem controle. Quem anda com Jesus não tem controle, mas não está descontrolado, né? Deus está no controle de todas as coisas. Gente, é isso. Quis realmente trazer essa reflexão. Não reparem, é a primeira vez que eu gravo um vídeo tão extenso assim, mas eu queria realmente dividir um pouco de tudo isso com vocês. Mas leiam os textos bíblicos que foram mencionados aqui, procurem na internet, no YouTube, a PECOM 2019, ouçam as pregações na íntegra, que com certeza vai ser muito melhor, muito mais edificante. Mas
meditem um pouco em tudo que eu compartilhei aqui agora com vocês, tá bom? Deus abençoe.